Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um dos mistérios arqueológicos mais intrigantes dos Estados Unidos, o enigma das múmias de São Pedro. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal. Em outubro de 1932, dois prospectores de ouro, Cecil Main e Frank Carr, fizeram uma descoberta surpreendente em uma caverna perto de São Pedro, Wyoming. Enquanto usavam dinamite para explorar a caverna, encontraram uma pequena múmia sentada em uma posição peculiar. Quando a poeira começou a assentar, os garimpeiros fizeram uma descoberta surpreendente: os restos bem preservados, mas há muito esquecidos, de um pequeno ser humano. A primeira múmia, apelidada de Pedro, media cerca de 35 centímetros de altura na posição sentada e aproximadamente 65 centímetros se estivesse de pé. Pedro tinha características bem definidas: pele marrom escurecida e dentes definidos. Narrador: exames de raios-x revelaram uma estrutura óssea completa, com ossos fraturados e sinais de artrite, indicando que era um adulto. Os cientistas realizaram testes extensos em Pedro. Primeiro, eles reviram as provas físicas externas. Pedro foi encontrado numa posição sentada, de pernas cruzadas, num pequeno parapeito dentro do que parecia ser uma caverna feita pelo homem. Com olhos salientes e um crânio achatado, Pedro estava extremamente bem preservado, tanto que até as unhas dele eram visíveis. Mais tarde, outra múmia ainda menor foi encontrada, com apenas 10 centímetros de altura, parecendo ser um infante. Ambas as múmias alimentares foram diversas teorias e debates. Os cientistas ofereceram várias respostas para essas múmias. Alguns que acreditam que elas poderiam fazer parte de uma cultura de pessoas pequenas, descritas em lendas nativas, conhecidas como Nimeriga. Dr. Harry Shapiro, biólogo e antropólogo do Museu Americano de História Natural, decidiu estudar a múmia. Depois de examinar os raios-x, o Dr. Shapiro determinou que essa múmia não era uma criança com deformidade, mas algo bem mais bizarro. Era o corpo de um adulto desenvolvido que tinha cerca de 65 anos no momento da morte. Entre outras coisas, ele revelou que a boca da múmia tem presas que são muito grandes para tal corpo e são como os dentes de um vampiro em sua forma. Outras teorias sugerem que Pedro e a segunda múmia poderiam ser casos de nanismo ou outras condições genéticas raras. Controvérsias e desaparecimento. Após a descoberta, as múmias foram exibidas em várias feiras e eventos antes de desaparecerem misteriosamente. A múmia de Pedro, em particular, passou por várias mãos e foi depois comprada por um homem chamado Ivan Goodman. Com a morte de Goodman, em 1950, os restos mortais foram passados para um homem chamado Leonard Waller, às vezes relatado como Walder. Os restos mortais não foram vistos desde então. Isso alimentou ainda mais as especulações sobre sua origem e danos. Alguns acreditam que as múmias são evidências de uma raça perdida de pessoas pequenas. Outros sugerem que elas poderiam ser fraudes ou artefatos criados para rituais. Há também a possibilidade de que as múmias representem casos de anomalias médicas, como nanismo severo. Como os restos não foram encontrados em nenhum lugar, os mistérios de Pedro perduram até hoje. A maioria dos cientistas concorda que os restos mortais de Pedro eram os de um homem adulto. No entanto, os testes modernos poderiam ter respondido a tantas perguntas adicionais como de onde ele veio, se ele sofreu alguma doença ou condições congênitas, qual era a substância gelatinosa e como os seus restos mortais foram selados dentro de uma espessa camada de rocha. As respostas a essas perguntas, e muitas outras, provavelmente ficarão sem resposta, a menos que os restos mortais possam ser localizados e testados posteriormente. Até lá, o mistério das múmias de São Pedro continua a fascinar pesquisadores e o público em geral. Sem as múmias originais, muitas perguntas permanecem sem resposta, incentivando mais pesquisas e teorias alternativas. E aí? O que você acha sobre as múmias de São Pedro? São evidências de uma cultura perdida, uma fraude arquitetada ou algo ainda mais misterioso? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais mistérios fascinantes como este.